Mais cedo nós perguntamos se você aí do outro lado é a favor ou contra a mineração artesanal no Brasil. E aí o resultado dessa nossa enquete já aparece aqui na tela. Fizemos essa pergunta lá no Twitter da TV A Crítica e tem muita gente que se diz totalmente a favor, pelo menos 55,6% de quem participou dando ali a sua opinião. Outros 44,4% são contra a mineração, chamada de artesanal, no Brasil. Eu lembro que o decreto presidencial se estende ao país inteiro, temos áreas de pequenos garimpeiros também na região nordeste do país, áreas de intensa lavra naquela região, portanto, se aplica também àquela área do país. Vamos trazer agora esse aspecto da mineração chamada de artesanal aqui para os nossos colegas também darem opinião. Sabe o que me lembra, Amaral? Eu lembro quando a gente trouxe aqui naquele mesmo mês de novembro que a gente falava sobre essa situação aqui próximo de Manaus, essa exploração do garimpo toda, a gente trouxe esse termo artesanal falado pelo deputado Silas Câmara naquele momento e agora a gente está discutindo isso, né? Acho que quando a gente olha para esse resultado, a gente vê uma população mais dividida, parte muito também do desconhecimento sobre todos esses impactos, tudo isso que pode trazer. Tem, obviamente, uma riqueza mineral muito forte aqui no Amazonas, é uma região. E só que boa parte dessa riqueza também está em áreas indígenas, né? E você esbarra nessa situação mesmo. E como você falou, é difícil a gente imaginar uma mineração sustentável, né? Para usar um termo da moda, por tudo que ela representa. Eu entendo muito essa discussão ser tomada, principalmente no momento econômico do Brasil que a gente está vivendo. Mas me estranha vir algo que está sendo discutido há tanto tempo. A gente tem aí a Assembleia, a gente viu o deputado Sinésio falando ali, é alguém que é opositor ao presidente Jair Bolsonaro, né? É um membro do PT, mas que está há anos puxando essa discussão aqui no Amazonas, e ela simplesmente vir por um decreto, eu acho que torna frágil um pouco essa discussão que a gente ainda precisa ter sobre esse modelo, né? Vamos chamar assim. Eu concordo muito com você nesse ponto, Dante, de que a gente precisa debater. Esse assunto depende muito de um debate infinitamente maior, porque ele tem várias nuances, né? Ele tem a questão social, ele tem os impactos ambientais e tem também a questão econômica. A minha dúvida, há pouco, era sobre se existe uma maneira de essa atividade ser feita sem que haja impactos ambientais, e a gente já sabe que não existe. Pelo menos, como bem falou há pouco o Amaral, até o momento não descobriram se existe como fazer essa extração de minério sem causar danos ao meio ambiente e à saúde da população. A minha grande dúvida, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, é se essa atividade clandestina, digamos assim, não prejudica ainda mais, não é infinitamente pior. O que vocês acham sobre isso? Olha, eu queria dar uma opinião rápida a respeito disso, porque o Dante trouxe um aspecto importante, que é o aspecto do debate reforçado pela Nayandra. Só que nos últimos 50 anos não houve debate que se levasse a uma solução. E a mineração ilegal vem avançando há 50 anos no Brasil e, sobretudo, aqui na Amazônia, chegando a terras indígenas. E quando a gente fala onde é praticado, todo mundo sabe, os órgãos de controle sabem, quem pode combater sabe, mas ninguém faz muita coisa. Inclusive dentro de terras indígenas, e aí a gente vai dizer, bom, em mineração dentro de terras indígenas, extração de ouro, de pedras preciosas em terras indígenas, sim. E praticada pelos próprios indígenas. A questão é muito mais séria do que a gente imagina, porque 50 anos de extração ilegal de ouro, vamos lá, desde Serra Pelada, aqui no Brasil e principalmente na Amazônia, tem muita mãe que está esperando até hoje o filho voltar, porque o garimpo é um lugar sem lei, onde a figura do Estado está ausente. E, infelizmente, onde não há uma regulação do Estado, a gente tem poderes paralelos se propagando. Isso acontece no garimpo, gente. Acontece e de maneira brutal. Uma coisa desse decreto, Dante, me chama a atenção e eu considero positiva. Uma coisa. E diz respeito ao aspecto social. Porque a figura do garimpeiro, principalmente na região sul do estado do Amazonas, é de um trabalhador miserável, explorado, em um trabalho análogo, que não tem nenhum tipo de garantia trabalhista, que quando adoece por conta do mercúrio, não tem assistência do INSS, não tem sequer um hospital de qualidade no município para se tratar. E se junto com esse pacote de medidas, que vem aí respaldado por 4 ministérios, estiver a garantia, pelo menos da salvaguarda dessas famílias, representadas por cada garimpeiro que hoje está doente,
temos um aspecto social positivo, mas aí vem um outro, que é o aspecto mais grave. Por que a gente sempre se depara com a mineração na Amazônia e do pequeno garimpeiro como uma necessidade latente? Ainda mais em um ano eleitoral. Sabe por quê, Dante? Porque ninguém, nenhum político, nenhum gestor público foi capaz de, nos últimos 50 anos, tratar de questões econômicas na Amazônia de maneira sustentável. Eu trago a palavra sustentabilidade para a voga, sabe por quê? Porque é possível, sim, desde que haja compromisso com a geração de emprego e renda no meio de uma floresta tão rica que não só tem ouro, meu amigo. Tem muita coisa aqui de valor que não é apontada como opção econômica. Olhe para o Amazonas e as vocações de cada município em cada uma de suas calhas, que a gente vai encontrar resposta para isso. Agora, vem ano eleitoral, a parte negativa. Por meio de decreto, aciona como uma resposta aos garimpeiros que fazem parte desse grande grupo que votam no presidente Jair Bolsonaro, é uma resposta social, entendo, perfeitamente importante, mas ambiental e econômica está distante de ser eficiente. A gente precisa realmente discutir soluções de uma maneira me perdoe proativa, se me estendi muito, mas nessa lida aqui na região, viajando tanto como a gente viaja, nessa cobertura, é impossível a gente não trazer essa experiência. A gente tem que trazer isso para o debate. Muita gente, inclusive, nem tem ideia da realidade do que se vive por aí nessas regiões e realmente desconhece tudo isso que você está falando, que você viu. E reforço que todas as autoridades aqui do nosso país, aqui do nosso estado, sabem muito bem onde funciona. E se não há estrutura para fiscalização, é uma realidade que não é de hoje também. É uma realidade que já podia ser tentada ser mudada há muito tempo atrás.